nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020. Agora quase 11 horas da manhã. A gente segue cumprimentando você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Neste momento, mais do que nunca, é que a informação correta é extremamente importante para cumprir da melhor forma possível a quarentena, o isolamento social e para saber como lidar nesse momento de extrema solidariedade. Tem que cuidar de si mesmo e, através do isolamento, através das boas condutas, cuidar daqueles que você ama e também daqueles que estão no seu entorno. Lembrando que você pode participar conosco aqui, mandando o seu comentário, sua pergunta, sua consideração. O que a gente já tiver de resposta, imediatamente damos o feedback. O que não tiver de pronto, a gente pesquisa e assume o compromisso de trazer em um dos nossos boletins. Lembrando que são 4 boletins fixos, 9 da manhã, 1h30 da tarde, 6 horas e 9 da noite. Claro que a gente vai flexibilizando de acordo também com as atualizações. E nesse momento, a gente tem aqui a oportunidade de entrevistar a Raquel Kobashi Galinatti. Você a veja aí no nosso cenário virtual. A Raquel ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Lembrando que os profissionais de segurança, assim como de saúde, têm serviços essenciais, são valorosas profissionais, estão no dia a dia na chamada linha de frente, mas naturalmente também são seres humanos, também precisam de atenção, precisam de respaldo e precisam seguir as orientações para, mesmo na linha de frente, terem estrutura para desempenhar da melhor forma possível o trabalho, cuidando da saúde. E a Raquel vai atualizar as informações aqui conosco deste segmento tão importante. Raquel, obrigado pela gentileza da entrevista, muito bom dia. Eu que agradeço, um bom dia e bom dia para todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Raquel, a gente tem um levantamento, claro que tudo nesse momento, em termos de números, ainda é extraoficial, porque tem subnotificação, aguarda confirmações do Adolfo Lutz, mas um levantamento informal, ouvindo a categoria, a gente tem um número de que quase 150 policiais já teriam sido afastados ou por casos confirmados ou por suspeitas de Covid-19 ou coronavírus. Como é que o sindicato tem atuado no relacionamento com esses integrantes, com esses profissionais e no suporte dado a eles? É uma situação muito grave, visto que, desde o início, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo ingressou com uma ação para que o governo implementasse protocolo e materiais de proteção individual, aqueles equipamentos de proteção individual aos policiais, pois os policiais estão ali na linha de frente no atendimento. E também uma forma de atendimento como se pudesse minimizar a contaminação para os policiais e até para aqueles que se dirigem às delegacias de polícia. O que a gente percebeu foi uma morosidade, uma inércia por parte do governo para implementar um protocolo, uma forma de atendimento padrão para gerenciar essa crise do Covid-19. Mesmo após a sentença judicial, o que a gente percebeu foi uma sinalização do governo em ampliar o número de crimes que podem ser registrados através dos boletins eletrônicos do site oficial da Polícia Civil. Porém, a forma como seriam os atendimentos presenciais, a forma como seria o revezamento entre as equipes, tudo isso não tem um padrão, tudo isso ficou a critério de cada delegacia, de cada delegado de polícia, muitas vezes nos seus plantões. Os equipamentos de proteção individual também não foram distribuídos de forma tempestiva. Eles estão sendo distribuídos também aleatoriamente, sem seguir uma padronização, sem seguir um número adequado também para aquele policial possa dar continuidade ao seu trabalho. O que acontece? Algumas máscaras foram distribuídas, sim, porém uma máscara que tem a durabilidade de 2 horas. A troca dessa máscara não será possível, pois a cada policial só recebeu uma máscara. Os que receberam. Alguns policiais não receberam máscaras. Raquel, esse ponto é importante para a gente detalhar como é que está a situação nas delegacias. Então, de procedimento, depois do coronavírus, principalmente nessa higienização, na questão de não ter aglomeração, o que tem de padrão? Não tem álcool gel em todas as delegacias,
não tem máscara em todas as delegacias, os delegados, os profissionais da segurança que competem ao sindicato com mais de 60 anos ou no grupo de risco estão afastados. O que já tem de padrão que a gente pode citar aqui? Padrão, o que nós temos são os crimes que podem ser registrados no boletim, através do boletim eletrônico da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso é um padrão. E também ontem nós tivemos notícia que houve uma padronização também para que se dirijam às delegacias de defesa à mulher somente crimes graves. Também ampliou-se o rol de crimes que podem ser registrados de forma digital na plataforma do boletim eletrônico da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agora, não existe padronização de higiene, limpeza, proteção, equipamento individual de proteção aos policiais. Algumas equipes recebem, algumas não. Algumas que recebem de forma insuficiente. Algumas delegacias receberam material de limpeza para higienização. Algumas outras estão contando, por exemplo, aí da região do Demacro, estão contando com a ajuda das prefeituras para a higienização para que se desinfete as delegacias, mas com auxílio da prefeitura. O governo do estado de São Paulo não implementou protocolos padronizados para as delegacias de polícia do estado. Isso é muito grave. Alguns policiais conseguem, muitas vezes com doação, o que a gente percebeu sim, foi um mutirão entre os próprios policiais, máscaras sendo confeccionadas e doadas, primeiramente agora no primeiro, segundo e terceiro DP aqui da cidade de São Paulo, do DECAP, mas máscaras doadas com a confecção e doação dos próprios policiais que se uniram e se juntaram para que essas máscaras chegassem aos colegas, principalmente nessas regiões em que tem muita quantidade de pessoas que se dirigem até as delegacias. Raquel, e os profissionais com mais de 60 anos ou doenças pré-existentes estão afastados? Sim, esses policiais, eles colocaram, foi feito em alguns lugares, foi feita uma triagem, uma consulta de qual policial teria problemas cardiorrespiratórios, ou seja, quais policiais que estariam sim nesse grupo de risco, como aqueles que têm acima de 60. Aí, nesse caso, nesse sentido, esses policiais foram tirados do atendimento padrão das equipes. Tá. E quando o sindicato... Perfeito. E Raquel, quando o sindicato entrou com essa ação judicial, logo no começo da pandemia, e a partir das críticas sendo feitas, não houve nenhum retorno ou justificativa do governo do estado de São Paulo? Houve sim uma justificativa na própria ação judicial que nós ingressamos. Foi uma justificativa que normas seriam feitas. Afinal, nós ingressamos com um ofício, o ofício não obteve resposta, então tivemos a necessidade de ingressar judicialmente com essa ação de obrigação de fazer para o governo do estado, para que proteja os policiais, para que dê estrutura aos policiais. Dentre os pedidos ali na ação estava o fechamento da Academia de Polícia, que foi um dos maiores focos de proliferação do Covid, para que proteção daqueles policiais em formação, uma forma de que fossem distribuídos equipamentos de proteção individual aos policiais no estado inteiro, forma de revezamento e de atendimento prioritária. A Polícia Civil não pode parar, mas que o atendimento seja prioritário para aqueles crimes gravosos, para aqueles crimes que tenham flagrante ali evidenciado e para aqueles crimes que tenham decorrência o resultado morte, ou aqueles ainda que, se não for feita a perícia pode se perder, pode ser, ao longo do tempo, essa perícia pode desaparecer. Então, essas situações em que há uma necessidade de urgência, nós colocamos ali para que fosse padronizado. O que nós tivemos como resposta é que medidas seriam feitas e cada delegacia agiria da forma como achasse mais oportuno e conveniente. A academia foi fechada? Não entendi. A academia foi fechada. Perfeito. Agora, essa questão ainda do boletim de ocorrência é importante, porque num dos últimos anúncios, o governador João Dória falou exatamente isso, estimulando a usar virtualmente. Vocês, mesmo que informalmente, já conseguiram detectar uma queda presencial? Vocês esperavam algo mais? Porque hoje ainda é opcional. A pessoa pode fazer pela internet, mas não tem nenhuma proibição ou restrição de se dirigir à delegacia. Já sentiu diferença, impacto nesse sentido, Raquel?
Perfeita essa sua pergunta. Foi uma diferença, mas não tão significativa. E o que ocorre é um grande erro: colocar a critério da população a sua ida ou não às delegacias. Então, a população escolhe se ela vai ou não. Uma norma de padronização deveria ser imposta, assim como foi feito em outros estados, assim como foi feito na Polícia Federal, a situação de que você só irá a uma delegacia de polícia em casos emergenciais. Colocar a critério do bom senso da população, alguns ainda não têm a noção do impacto que é você colocar em risco a sua vida e a vida daquele policial para a contaminação do Covid-19. Então, infelizmente, a situação não é tão favorável, de tão satisfatória como esperávamos. Então, há uma necessidade, sim, de padronização daquele atendimento à população. Agora, Raquel, a gente conta muito com a consciência das pessoas e quero agradecer aqui os internautas, José Clonhese, Marcos Savoy, o Alegrete, Wanda Amaral, o Ayrton, a Dolores aqui, parabenizando as informações e destacando a relevância do profissional da segurança pública, para o pessoal que está nos acompanhando se conscientizar. Em quais casos apenas que não pode ser feito o boletim de ocorrência via internet? Em quais casos é obrigatória a presença na delegacia? Em situação de flagrante, em situação que há crimes envolvendo morte, e em situação em que, se de repente essa prova pode se perder ao longo do tempo, não houver a possibilidade de perícia nesses crimes, é necessário que se dirija até uma delegacia. Muito importante que agora, em época de isolamento social, a gente criou um cenário muito favorável, muito propício para aqueles agressores, para aqueles que praticam violência contra a mulher. Nesse cenário, de forma já natural, para aquele agressor, obviamente, deixando bem claro, ele já tende a isolar a vítima da sociedade, para que aquela vítima fique 24 horas sob sua vigilância constante e subjugada. A partir do momento em que todos nós somos obrigados a estarmos em isolamento social para nos prevenirmos de contaminação do Covid e não passarmos o Covid-19 para ninguém, criou-se um cenário muito favorável para esse tipo de criminoso, aquele que pratica violência internamente em suas residências contra a mulher. Nesse caso, quando a mulher se deparar em uma situação em que ela já está num ciclo de violência e essa violência tende a aumentar, há necessidade de rompimento imediato do isolamento social e se dirigir até uma delegacia de polícia. Lembrando bem que não existe nenhuma situação que justifique a prática do crime. O que a gente está deixando bem claro aqui é que alguns criminosos potencializam o seu arsenal de ruindade, o seu arsenal de maldade para a prática deste crime. E dessa forma ele tem que ser punido imediatamente. A vítima tente um momento em que ela não esteja sob vigilância constante deste agressor, deste criminoso, pelos veículos de internet, através dos meios de comunicação como telefone, alguma vizinha, bilhetes, tentar romper ao máximo esse ciclo de violência, porque muitas vezes pode chegar a estágios mais gravosos e ao ápice que é o feminicídio. Raquel, para quem ainda tem algum certo tipo de resistência em fazer o boletim de ocorrência de forma virtual, pela internet, há algum tipo de prejuízo no que diz respeito à resposta, ao encaminhamento? Ele ser feito virtualmente, ele ser feito presencialmente, prazo e protocolo são os mesmos? Os prazos judiciais foram suspensos, alguns prazos também. Os prazos administrativos, aqueles prazos não emergenciais foram suspensos. O que ocorre não existe prejuízo nenhum, porque a polícia continua trabalhando 24 horas. É para deixar bem clara a situação que a polícia não parou. Ela continua trabalhando. O que nós estamos aqui deixando bem, enfatizando, de forma bem sublinhada, é que há necessidade de proteção do contato direto, para que o vírus não seja... para que o contágio não seja de forma mais fácil propalada. O que a gente está
querendo deixar bem claro é que o trabalho de inteligência da Polícia Civil, todos os policiais, delegados de polícia continuam trabalhando de forma até muitas vezes remota, de forma a resguardarem não só a sua saúde, mas principalmente a saúde da população. Então, temos ciência, sim, estamos trabalhando de forma a poder proteger a sociedade dos criminosos. Agora, é necessário o gerenciamento dessa crise, o gerenciamento do Covid-19 para que ele não seja propalado. Por isso, o isolamento social e parte também do contato das pessoas com os policiais. Raquel, o Wellington Mendes, ele é GCM, pelo jeito, ele faz o seguinte comentário aqui para a gente. As GCMs, Guardas Civis Municipais do ABC, também sofrem com a falta dos chamados EPIs, equipamento de proteção individual. Estão constantemente esses profissionais expostos dentro de UPAs, PSs, albergues e na rua. Isso porque o empregador é obrigado a fornecer conforme a NR06 da portaria 3.214 de 78, falando que os GCMs também enfrentam esse desafio, viu, Raquel? Valorosos policiais, irmãos que fazem parte ali da segurança pública conosco, os GCMs, os agentes penitenciários, os policiais militares, todos aqueles que integram o sistema de segurança pública estão ali, sim, protegendo a população, colocando a sua vida em risco para proteger a população contra os criminosos e agora mais um agravante, também colocando a sua saúde em risco para possíveis contágios aí do Covid-19 e não se furtam, estão ali nos protegendo todos nós. Então, realmente é muito bem colocado o que o colega guarda municipal aí da região do Demacro colocou e vem aqui também mais uma exigência que o governo e que as prefeituras municipais, no caso das guardas municipais, proporcione condições para que as polícias continuem operando. Em recente entrevista a gente lá no estúdio do Repórter Diário, Raquel, a senhora comentou a respeito da defasagem, antes mesmo do quadro de coronavírus, a defasagem do número de policiais, de delegados, em relação não só ao estado de São Paulo, mas principalmente ao ABC. Salvo engano, aqui na região do ABC, esse número chegava perto de 15 mil profissionais. Agora, com essa questão do coronavírus, obviamente o cenário agrava. O que o sindicato pensa em fazer em relação a isso? E que resposta a gente pode dar àquelas pessoas que estão distantes dessa questão do sindicato, distantes da relação do governo, mas que precisam do trabalho sempre ágil do delegado e da Polícia Civil? A Polícia Civil do Estado de São Paulo hoje tem um déficit que supera 13 mil policiais. É um déficit no papel. É um déficit que mais de 13 mil cargos vagos para policiais não foram preenchidos no estado de São Paulo. Então, hoje, contamos com um contingente de Polícia Civil em torno de 28 mil policiais. Agora, a situação se agrava. Existem aqueles policiais que estão afastados por doença, por saúde, que já não estavam contabilizados nesse déficit que supera 13 mil policiais. Sabendo que a Polícia Civil é uma polícia envelhecida, em decorrência à morosidade na abertura de concursos e a inexistência de abertura de concursos. O que ocorre? Além do quadro estar envelhecido, além do déficit que supera 13 mil policiais, teremos também, sim, afastamento de policiais que estão na zona de risco, que estão acima dos 60 anos ou policiais com problemas cardiorrespiratórios. A situação é que aumentará significativamente o déficit, isso sem contar a forma de contágio, o policial que está exposto ali ao contágio. Quando a gente fala que é necessário, é urgente que seja fornecido pelo governo, ou pelas prefeituras, ou pelos gestores responsáveis, pela administração pública responsável, equipamentos de proteção individual, é justamente para que o efetivo não colapse, para que não entramos em colapso com a redução e, muitas vezes, a impossibilidade do efetivo estar ali protegendo a população. Temos que ter, sim, esse cuidado, o gerenciamento de crise é necessário, deve ser responsável e deve, sobretudo, ver e ter como objetivo maior a população e não o seu marketing. E não marketing políticos eleitoreiros oportunistas, que é o que estamos presenciando o dia inteiro nos noticiários.